Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Diário Econômico. Aqui nós tratamos de economia e negócios e eu sou Patrícia Raposo. Convido vocês a assinar o canal para receber as notificações desse programa que vai ao ar todas as quintas-feiras. Você pode assistir pelo YouTube, pode ver pelo Spotify. Então, assina, não esquece, para receber essas notificações. Bom, hoje nós vamos falar de empresas familiares, vamos falar de sucessão familiar. Eu tenho aqui dois especialistas no assunto, que é o Antônio Jorge Araújo e a Elane Cabral. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Patrícia. Eles são consultores da AJA, a AJA Consultoria, uma empresa que está fazendo 20 anos, especializada nesses temas. E hoje vamos conhecer um pouco desse trabalho que eles executam, né? Entrar um pouco nesse universo da empresa familiar, saber o que é uma empresa familiar e a importância que ela tem para a economia brasileira. Porque muita gente não sabe, mas a maioria das empresas no Brasil são empresas familiares, não é isso, gente? Qual é o percentual? Antônio Jorge, qual é o percentual de empresas familiares hoje na economia? Tem várias estatísticas aí, mas algo em torno de 90% das empresas, né, são familiares. E outra coisa é que há uma tendência a gente achar que esse percentual é alto assim aqui no Nordeste, aqui no Brasil, mas é um percentual no mundo, né? Praticamente a maioria das grandes empresas também são familiares, a maioria das empresas nos grandes centros também, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil também, no Nordeste também. Então, primeiro ponto é isso, isso não é uma característica nossa, não é uma questão do Nordeste, de Pernambuco ou apenas do Brasil. Isso é uma característica mundial do ambiente empresarial. E essas empresas hoje, pelo que eu li, elas respondem por 65% do produto interno brasileiro. Então, é realmente um volume muito expressivo. Agora, quando a gente fala em empresa familiar, vem logo na cabeça uma grande corporação. Mas a empresa familiar também é aquela pequena empresa, aquele pequeno negócio do bairro, não é isso, Elane? Fala um pouquinho sobre esse conceito de empresa familiar. Pois esse é um grande desafio de trabalhar com empresa familiar, é encontrar uma unanimidade, um consenso em torno do conceito. Porque, exatamente, ela tem diferentes tamanhos, diferentes portes, diferentes complexidades, diferentes estágios. Então, você tem empresas que nascem familiares e permanecem sob controle familiar até o seu final, ou até ser vendida, enfim, por gerações. E você tem empresas que nascem familiares e depois elas são vendidas para o mercado e deixam essa natureza familiar. Então, assim, a grande característica, a definição que a gente usa é aquelas empresas que são controladas ou geridas por membros de uma família. Né? Então, eles podem estar na gestão, trabalhando lá, e aí nos estágios mais iniciais são uma realidade muito comum, ou eles podem estar num nível mais de governança, que a gente chama, que é no controle, na direção geral, e a empresa ser operada, gerida por profissionais de mercado. Então, assim, você tem realmente uma variedade muito grande, não é um conceito uniforme, aplicável a todas com determinadas características. Uhum. Então, mas mesmo nesse caso, quando existe um conselho e há executivos contratados no mercado para a gestão, o que vai caracterizar essa empresa familiar é o fato dessa família poder decidir, ter decisão no negócio? Exatamente. Ela é normalmente a principal controladora e aonde o poder de decisão está concentrado. Então, muitas vezes, existem até sócios que não são familiares, mas a família ou as famílias influenciam o rumo daquela organização. Por isso que elas são consideradas empresas familiares. Deve ser muito complexo trabalhar com empresas familiares, porque é uma situação em que trabalho e família se misturam, não é? Como é que é lidar com isso? É muito delicado, né? São vários interesses, porque na hora em que tem vários membros da família decidindo, é diferente você estar com um sócio que não é familiar, né? Depois você vai para casa com seu companheiro, com seu filho, né? Como é que funciona isso? Para vocês que são consultores, como é que vocês lidam com essa situação? Veja, a gente entende e concorda que isso tem uma complexidade, assim como as empresas não familiares também têm suas complexidades. A complexidade da empresa familiar
ela está muito centrada nessa relação família-empresa, então, nessa mistura. Então, é um aspecto delicado. Como fazer para lidar com isso de uma forma produtiva, de uma forma que, né, que a empresa consiga se desenvolver, se perpetuar ou crescer? Enfim, o primeiro passo é tomando consciência dessa questão. Então, que existe essa mistura e que isso precisa ser tratado, o espaço para conversar sobre o assunto, tratar o assunto e fazer os combinados, que na linguagem mais formal, aí a gente tem os instrumentos todos da governança que permitem separar esses assuntos e estabelecer fóruns específicos para cada assunto, né? Essa é a prática que permite se conviver com essa complexidade de uma forma produtiva. Eu só queria complementar, como você usou a expressão mistura, né, essa palavra, a gente costuma dizer que família e empresa, ela pode ser uma mistura explosiva, mas ela pode ser uma combinação muito poderosa também. Porque você junta, por exemplo, desejo que aquele negócio atravesse gerações com capacidade de resiliência a situações de crise, porque a empresa não existe para prestar contas do próximo trimestre, como são as empresas de mercado, de uma forma geral, embora até essa visão esteja mudando. A empresa existe para servir a um projeto de uma família que deve atravessar gerações. Então, se consegue se organizar, consegue estabelecer bem as fronteiras, consegue construir mecanismos produtivos, é uma combinação poderosíssima. Inclusive, não é por acaso que algumas das mais longevas empresas do mundo são familiares, porque elas conseguem resistir aos altos e baixos que toda a economia tem. Agora, quando a mistura é explosiva, é o momento de chamar uma consultoria, né? Porque se a família não está indo bem, alguém tem que ajudar essa família a fazer as coisas funcionarem, porque o negócio pode afundar, não é isso? A gente, no nosso trabalho, a gente recomenda que não é só a hora de chamar uma consultoria, a consultoria ajuda e pode ajudar e tem ajudado, mas assim, a troca de informações entre as famílias empresárias é muito importante também. E o próprio estudo do assunto pela família empresária e pelos executivos que participam da empresa. Então, essa combinação de ter um apoio especializado com a troca de informações entre as famílias e o estudo do assunto, participando de eventos, lendo sobre o assunto, participando de instituições ligadas ao tema, isso ajuda muito. Então, essa combinação de disposição de enfrentar o tema, né, e buscar ajuda, ela dá um bom resultado e a gente tem temos várias experiências nesse sentido. É um processo de profissionalização dessa família, porque muitas vezes o negócio começa sem que as pessoas nem todos sejam profissionais, né, preparados para lidar com aquela situação. E aí, no momento em que o negócio começa a crescer, isso começa a ficar mais visível. Né? Essa palavra profissionalização, a Yolanda pode falar um pouco, às vezes confunde com profissionalização ou familiar. A gente costuma... Porque muitas vezes a gente ouve falar profissionalização como os profissionais de mercado precisam vir para profissionalizar a nossa empresa. Há muitas empresas familiares, de controle familiar, administrada por familiares, são altamente profissionalizadas. Eu me referi a isso, a preparar esse membro da família para lidar com o negócio. Para ele lidar bem com o negócio e a família saber bem o enquadramento dela no negócio. Inclusive, ter formas e acordos que regem essa relação. O que é que a família pode naquele negócio e o que é que ela não pode naquele negócio. O que esperar de participação naquele negócio e o que é que não deve esperar. Porque são as capacidades, né, pessoais que tem que estar encaixadas no lugar certo. Exatamente. Os talentos da família serem aproveitados na medida do possível e também os não talentos serem canalizados para outros lugares para não interferir na continuidade da empresa, que essa é uma questão importante. Isso é um ponto sensível, porque numa empresa familiar há uma grande tendência do patriarca, a matriarca, querer que a geração dê continuidade, e nem todos querem dar continuidade, né? Ou tem talento para isso, ou tem condições talento, né, de fazer isso. Dar continuidade entrando na gestão da empresa, mas tem outras formas de dar continuidade, reconhecendo que você não tem aquela habilidade ou aquela vontade de estar naquela posição, e aí tratar de profissionalizar a empresa com pessoas do mercado e ficar no seu lugar de sócio,
né? E você aí tem outra forma, que é a governança, onde você governa a empresa, mas você não precisa estar gerindo a empresa no dia a dia. Uma questão que interfere muito é que, normalmente, especialmente da primeira para a segunda geração, os fundadores, eles normalmente têm uma paixão por aquele negócio. Eles gostam daquilo, eles vivem por aquilo. Então, quando eles têm esse desejo que os filhos venham, eles também desejam que os filhos tenham aquela paixão, porque é aquela questão de pais para filhos, ou a mãe fundadora, né? Então, também a gente tem que lidar também com esse pacto de expectativas, né? O que é que dá para esperar dos filhos e até onde eu preciso dar liberdade para eles. E aí a gente tem um caso muito interessante que eu posso falar, porque ele fala publicamente sobre isso, que é Boris Berenstein, que a gente acompanhou todo o ciclo de evolução até a venda da empresa. E ele tinha no início a expectativa que os filhos assumissem o negócio. E o processo que a gente apoiou junto com eles foi trazendo à tona que os filhos não queriam assumir como empresários. Mas, por exemplo, Leon, que era tido como o sucessor, ele quis continuar a carreira médica mesmo após a empresa ser vendida. E hoje ele é diretor médico da empresa após ser vendida. Então, quer dizer, a família conseguiu a melhor solução para aquela família, que foi construíram uma empresa de valor, venderam bem e os filhos puderam seguir as carreiras que eles realizavam. Uhum. Então, essa capacidade de criar um ambiente onde a família possa ver como se integra ao negócio ou não e fazer as escolhas que sejam melhores para as famílias, para o negócio e para as pessoas, é o nosso grande foco de trabalho. Agora é desafiador levar esse conceito, vou dizer melhor, é desafiador desconstruir, não é, essa expectativa do patriarca em torno do filho, né, e ajudar esse filho a seguir a carreira que ele quer. Então tem que ter ali um equilíbrio para não contrariar nenhum nem outro e que haja um entendimento, que os dois consigam enxergar um caminho comum. E as possibilidades que podem ir muito além daquelas que eles estão pensando, que foi o que aconteceu. Mas você só consegue identificar isso se você tem a coragem, como o Antônio Jorge falou, de encarar o processo, porque é um processo difícil. É um processo que frustra algumas expectativas, que você trabalha com algumas incertezas. Será que a gente vai conseguir o melhor caminho? Uhum. Então, assim, este é o nosso apoio. A gente apoia o processo a acontecer da forma mais produtiva possível. Nesse sentido, a consultoria ajuda, porque media essas situações que são mais difíceis de serem encaradas. E é um processo que, às vezes, pode parecer até fácil falar sobre ele, mas não é simples. Ele é sofrido, ele é exigente, mas a gente também entende que é muito mais sofrido e exigente se não enfrentá-lo. Então, essa experiência de enfrentar essas questões, essas interrogações, como vai ser, e a empresa vai sobreviver a esse processo de sucessão, e como é que vai ficar a minha relação com a família, esse processo todo de muita dúvida e de alguns sofrimentos importantes, ele tem um ganho muito grande. Quer dizer, a gente tem... É o caso mesmo de Boris, às vezes a gente fala... Quer dizer, hoje ele fala rindo desses assuntos. Uhum. Né? Então, é muito bom também ter a coragem de enfrentar e de tratar essas questões e de ter um apoio especializado e de trocar ideias com outras empresas. E no caso dele, doutor Boris Berenstein, é curioso porque vocês atuam na Escola F, que é uma escola voltada, né, para a governança familiar. E quando a gente olha para a Escola F, a gente imagina, nossa, essa escola... ela visa dar continuidade a essa empresa familiar. E ele próprio acabou fazendo uma opção diferente, porque é como a Elaine falou, existem muitas possibilidades, não é verdade? Então, assim, não existe uma fórmula pronta, e o importante é você perceber que há outros caminhos, e se abrir para esses outros caminhos, né? Eu conheço empresários hoje que estão numa situação em que criaram um negócio, um deles criou um negócio, os filhos realmente não querem aquele negócio, é um negócio bom, e ele está ali, ele estava querendo se aposentar, quando o filho que não queria, ele teve que voltar para o negócio com quase 70 anos, e disse, poxa, eu estou tendo que voltar e tomar conta do negócio na hora que eu estava querendo me aposentar.
Então, esse empresário, ele precisa entender que o negócio dele pode ter outro caminho, né? E eu vou te falar, Patrícia, isso, de fato, a gente tem um sentimento, quando a gente conversa com os empresários e as empresárias, de que vender a empresa é como se fosse um fracasso. E isso é muito limitante, porque no caso, e o caso de Boris, ele é bem ilustrativo disso. Eu costumo dizer, eu nunca vi eles tão felizes. E assim, e ao mesmo tempo, uma família que está pensando no futuro, está pensando em novos investimentos, está pensando em novas criações. Quer dizer, essa criatividade, originalidade, capacidade de fazer, que estava lá no início do empreendimento, ela voltou com muita força agora com outros formatos. Então, eu acho que, de fato, é um tabu a se vencer. Essa questão que o negócio familiar não pode ser vendido, é um fracasso de ser vendido. Eu acho que, obviamente, vai de caso a caso, mas eu acho que isso é algo também que pode se descobrir num processo desse. Perfeito. Tem um aspecto na empresa familiar que é o conflito de gerações, né? Quando a empresa ela é longeva e ela começa a passar de uma geração para outra, deve haver muito choque de gerações. Ou eu estou enganada? É isso mesmo, e cada vez mais, né? Porque a longevidade das pessoas também tem se ampliado e aí, às vezes, não é só 2 gerações simultaneamente na empresa, não, às vezes 3, né? Então, essa é uma questão muito interessante e gera muito conflito e gera muitas oportunidades, né? Então, esse é um tema que a gente tem acompanhado, é um tema que está na ordem do dia, assim, para a gente, tanto na AJA, para os clientes que a gente acompanha, como na Escola F, né? Então, é muito, muito, muito interessante. E aí, tem até uma família fictícia que a gente fez, né? Que tem não só as gerações, tem até o PET, né? Então, o PET já se meteu no processo de sucessão, já sentou na cadeira e já criou confusão. Então, é herdeiro também, né? É herdeiro também, enfim. Mas é um tema bem interessante. Eu inclusive, acho que tem um fato curioso. Na semana passada, a gente estava ouvindo uma demanda, né? Era a filha de um casal de fundadores e o marido nos procurou. E aí, eles estão assumindo parte de uma unidade da empresa e estão naquele afã de assumir, e o pai disse, vá procurar uma consultoria. Aí, tá lá conversando conosco. E aí, ele naquele afã, e parecia assim que o casal de fundadores estava, eles pintando assim como alguma coisa mais resistente e tal. E aí, a gente conversando, um fato que eu me lembrei, porque nesse dia eu me lembrei desse... A nova geração, ela chega muito impetuosa, ela chega com ímpeto de ver, de fazer, muito ligada na tecnologia, muito cheia de inovação, muitas vezes achando que a geração anterior já está envelhecida, não está sabendo, está atrasada, está ficando... E a geração sênior fica assim com medo, porque tem a responsabilidade sobre todo aquele legado, tem toda a experiência acumulada. Então, esse choque ele é muito frequente. Mas qual é o fato curioso? Quando um processo de sucessão começa a acontecer e se desenvolver, e a geração sênior começa a ganhar confiança que dá, sim, para fazer a sucessão. E, às vezes, até antecipa. Hoje à tarde, a gente estava com um cliente que antecipou a sucessão dele. A nova geração começa a ficar cautelosa. Aquele afã que tinha no início, ela fica... Porque a responsabilidade está chegando. Então, assim, os papéis se trocam. Então, essa questão do conflito, a gente tem que ver de uma perspectiva muito dinâmica. A gente não pode categorizar que a geração sênior, a resistente, a geração nova é a que vai realizar e que tem a energia. Às vezes, a geração nova trava o processo também. Então, é criar, mais uma vez, muito do nosso trabalho é criar um ambiente onde eles possam conversar sobre isso e chegar a acordos para fazer o próximo passo. E criar um ambiente de segurança em que eles sintam que tem alguém com conhecimento e com sensibilidade para ajudá-los a fazer os avanços sem colocar em risco todo o legado construído. Sensibilidade e isenção também. Isenção porque como é um ambiente, né, familiar e às vezes da família também, com os executivos, tudinho, então nós não estamos ali junto a serviço de nenhum deles individualmente. A gente está ali olhando a família empresária e a empresa. Então, isso dá também cria um ambiente muito mais fértil para a construção de acordos. Entendi. Né? Vocês estão lançando esse livro aqui. É
haja o método, empresas familiares duradouras. Né? Antônio Jorge, Elane Cabral e o Bruno Suassuna, que é o terceiro sócio de vocês. Né? E aqui vocês contam, resumidamente, 20 anos de história. Né? Podem dar um spoilerzinho desse livro aqui pra gente? Veja, esse livro ele é fruto de um sonho, né? Um projeto que a gente tem e fomos provocados várias vezes para fazê-lo. E no período de pandemia, a gente terminou estimulando a gente dedicar e fazer esse registro. O livro, ele não é apenas uma história da AJA, ele é principalmente um registro do método que a AJA desenvolveu ao longo desses 20 anos. E além do método, a gente inclui no livro uma série de depoimentos de clientes, né, de casos concretos de clientes e de parceiros, profissionais parceiros, que relatam os resultados da aplicação desse método. Então, e é interessante, isso não é só para ilustrar o livro, é porque o nosso método faz parte, a troca de informações e o lugar do próprio empresário, dos familiares, ele tem um lugar de destaque no método. Né? Então, se a Elane puder complementar. Algo que me deixou muito feliz quando a gente está fazendo esse livro foi a gente ter encontrado um formato que trouxesse, que legitimasse o que a gente faz, que é construir um processo junto com o cliente. Então, quando a gente foi começando a colher os depoimentos, eles foram dados, inclusive, a uma terceira pessoa, porque a gente queria uma isenção desses depoimentos, a gente foi ficando muito emocionado, porque a gente via ali como estava a relação de confiança estabelecido, como ele percebia o efeito do trabalho da gente. Então, a gente conseguiu ter uma visão daquilo que a gente já acreditava que acontecia, mas a partir da voz do cliente. Então, a gente está aí como os autores, mas, na verdade, é a coautoria de todo mundo que está citado aí nesse livro. Então, e como é o método, Elane? Veja, a gente tem 3 princípios basilares, assim, é o que a gente está o tempo todo focado, é construir um ambiente produtivo, construir um vínculo de confiança que sustente o processo e trabalhar pela mudança possível, não a idealizada, não o sonho. Então, a gente está sempre, nas nossas monitorações, no nosso atendimento, a gente está sempre olhando se esses 3 princípios estão sendo observados. Mas como é que aí Antônio Jorge antecipou alguns eixos que aí a gente no livro a gente detalha um pouco mais como é que esse princípio funciona. Aí Antônio Jorge falou um pouco dos eixos. A gente, quando vai ajudar na intervenção no cliente, a gente já esclarece que nenhuma consultoria é suficiente para dar conta de uma mudança no porte que as empresas familiares precisam. Então, eles precisam, junto com a consultoria, desenvolver conhecimento técnico, porque eles precisam ser, inclusive, críticos do nosso trabalho. Eles não podem... é bom que eles possam criticar e contribuir. E eles também precisam trocar experiências, porque precisam também trocar quem sentiu na pele, porque consultor tem um outro lugar, que não é o do sentir na pele o problema familiar. Então, essa mescla de eixos da atuação é que faz o processo de mudança. E a gente também tem as etapas de trabalho. Todo o trabalho da gente é baseado no conhecimento da realidade, que a gente chama, no início, é um diagnóstico, mas o tempo todo a gente está muito sintonizado com o que está acontecendo no cliente. Atualizando esse diagnóstico permanentemente. Depois a gente faz o projeto de mudança, então quais são as prioridades desse momento, e a gente faz o acompanhamento e as correções de rota. É muito importante entender que é muito dinâmico isso. A gente está o tempo todo, por isso, inclusive, no gráfico, ele é um círculo que se retroalimenta. Porque nossos relacionamentos com os nossos clientes são muito duradouros. Porque esse processo é um processo, normalmente, que leva tempo. Então, se a gente não ficar atento, que a gente precisa ficar atualizando sempre qual é a essencialidade da consultoria ali, o trabalho se esvazia. E não só o trabalho, o processo, que é o mais importante. O trabalho, se ele quiser trocar de consultoria, contanto que o processo continue, mas a gente tem que ficar... É um cuidado nosso, estar sempre observando se está sendo essencial o que está sendo feito naquele momento. Então, essa nossa metodologia garante que a gente não se distancie do essencial da mudança que a empresa precisa. E quando você fala nessa troca de experiências, vocês falam dessa troca de experiência entre eles, e aí devem ter muita coisa relacionada com sentimentos, né, com a visão do outro dentro do negócio, né, das queixas, do que um acha que é falho no outro. Aí é onde entra a psicóloga Elane para ajudar,
Veja, eu sou psicóloga de formação e, obviamente, isso me dá um embasamento. Que é quase a terapia, né? Mas eu vou dizer, Antônio Jorge é mais psicólogo do que eu. É mesmo, né, Antônio? Viu? Na prática, a gente acabou... Isso é outra coisa boa da AJA. Eu, Antônio Jorge e Bruno, a gente vem de origens, né, diferentes. Antônio Jorge tem uma visão estratégica muito interessante, uma capacidade de estar olhando o conjunto e estar focando sempre o essencial. Eu tenho realmente essa habilidade mais da coordenação de grupos, das pessoas e tal. E Bruno traz o componente jurídico, a questão. Então, essa combinação. Mas a gente trabalha tão junto, tão sintonizado, tanta cooperação, que a gente é um pouco do outro também. Então, às vezes, eu acho que o Antônio Jorge tem... E acho que isso é muito importante para o cliente entender que essa sintonia de trabalhar, de ser diferente e trabalhar junto, eu acho que tem um efeito de exemplo para o cliente também, que é muito valorizado. E você vai poder ver nos depoimentos que isso acontece. Então, sim, tem uma questão psicológica, mas não porque eu sou psicóloga, porque a gente desenvolveu essa metodologia, onde este componente é muito importante e não está só em mim. Eu imagino realmente que seja desafiador, até porque deve ter famílias onde o processo seja mais fácil, outras processos sejam mais difíceis, né? Deve ter relações aí que são mais tensas, né? Não precisa citar o nome de empresa, mas contem um fato aí de uma empresa muito complicada, que vocês tiveram um grande desafio para poder levar adiante, porque é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho que você faz 6 meses, 2 anos, até tem empresas aí que você deve estar há anos, né, acompanhando, né? Porque é um processo, principalmente quando começa a vir a geração. A nova geração entrando também requer esse olhar de vocês, né? Porque já é uma outra etapa do processo, né? Tem algum caso que vocês lembrem aí? Tem um caso que a gente... Claro que a gente não tem autorização para falar quem é, mas é um caso onde o fundador deixou um sucessor escolhido entre os irmãos. E sem negociar muito, porque era o estilo dele, era um pai muito respeitado e tal, e o sucessor era muito competente e, enfim, assumiu a empresa. Só que quando o pai faleceu, os irmãos não se entenderam com aquela escolha. Então, a gente foi chamado exatamente no momento para construir qual era o pacto possível entre aqueles irmãos, para senão a empresa ia ser destruída. E então, a família. E a família. Então, assim, tinham irmãos que trabalhavam no negócio, tinha irmãos que não trabalhavam, tinha questionamentos de todo tipo, todos legítimos. Aí não tem quem tenha razão, ou quem não tenha razão, todos têm razão, todos têm sua. Então, nós entramos, e esse é um trabalho já de 7 anos, a gente entrou para ajudá-los a construir o pacto que vai fazer esses irmãos terem continuidade. E é muito bacana esse processo, porque a terceira geração já está entrando. Então, assim, esse é um tipo de situação, mas era uma situação limite, assim, porque foi na ausência do pai, eles tiveram que se resolver. Então, nesse sentido, a gente tem ajudado, por exemplo, essa família. E aí tem a componente de visão estratégica que ela falou, tem a componente, né, emocional, a componente psicológica, tem a componente também da formalização, inclusive jurídica. Por exemplo, nesse caso, esses pactos que foram feitos dentro da família, eles foram formalizados em acordos, em memorandos de entendimento, assinados e colocados quer dizer, após discussão, né? Então, isso é um processo que vai ganhando. E quem ganha com isso? A família tem um ambiente, né, muito mais, vamos dizer assim, saudável, né? E a empresa. Né? Sobreviver a família e o negócio. Protegida, né? dessa questão familiar. Porque é realmente muito sensível, né? A família estava para se diluir diante de uma situação dessa, né? A família estava para se diluir, a empresa em risco, o líder que estava com a responsabilidade de tocar a empresa se sentindo com um problema de saúde grave, né? Quer dizer, então, às vezes é uma questão de sobrevivência pessoal, familiar e empresarial. E esse caso levou muito tempo para chegar ao pacto que conseguiu harmonizar os interesses? São pactos graduais, não é? Eles são construídos, é engraçado que só a perspectiva histórica, quando você olha para trás, você consegue identificar o quanto avançou. Ele começou no início de 2017, final de 2016, o primeiro pacto foi assinado em 2019. E aí ele foi reatualizado recentemente, mas já tem mais coisas para atualizar, porque quando você resolve desafios, você vai ter novos desafios, né? A definição de evolução é isso, não é você não ter desafios, é você ter um novo desafio, um novo problema a resolver. Então, lá é isso. A gente já teve 2 momentos de pactuação e estamos caminhando aí para os próximos meses ter um terceiro. E no caso dessa família, eu imagino que a questão da confiança deve pesar muito, né? Para esse líder,
que não estava sendo aceito, no momento em que ele faz um pacto, ele se sentir aceito e ele confiar nisso, nesse processo, para poder seguir em frente, né? Isso deve ser também um fator muito interessante, né? Com o qual vocês têm que lidar, né? E eles também. E você falou na confiança, tem esse ambiente de confiança interno, né? Na família, dentro da empresa, tudinho, e tem uma confiança no mercado. Quer dizer, para as empresas, enfrentar de uma forma produtiva, competente, essas questões, elas aumentam o valor da empresa. Você tem empresas mais respeitadas, mais atraentes para profissionais do mercado irem trabalhar lá. Enfim, quer dizer, realmente é um ganho muito interessante. A gente fica muito satisfeito quando vê esses resultados, e a gente tem visto ao longo desses 20 anos. E não só aqui no estado, nem aqui só no Nordeste. Hoje a gente atende, principalmente aqui na região, mas a gente tem atendimentos em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Uhum. E qual é o nível de empresa que procuram vocês? São sempre as grandes empresas que estão olhando para isso? Não, como a gente falou, né, essa definição é muito desafiadora, mas prioritariamente são empresas de primeira para segunda geração ou de segunda para terceira. Né? De todos os portes? De todos os portes. A gente atende hoje a gente atende empresas que estão na Bovespa, né, na B3, né, e são empresas assim, de um porte imenso, a uma empresa gerida por 2 irmãos que estão ainda pensando como é que vão fazer a sucessão para os filhos. Então, a gente tem de vários portes, mas mesmo assim a gente coloca essas empresas para conversar. A gente acha que eles têm que trocar experiência. Então, vocês promovem esse network entre elas. Entre elas, porque essa questão que você falou do sofrimento, do saber como é que o outro passou pela experiência, isso não tem estágio, não. Todo estágio traz algum tipo de dilema, de desafio, de sofrimento. Então, colocar para conversar é um processo, até que você usa a palavra terapêutico, funciona. Ele vê que ele não está só, ele vê que aquilo ali faz parte de ter uma empresa familiar e ele consegue, com isso, se fortalecer para encarar. Aprende com a experiência do outro, né? Aprende, se fortalece mesmo, toma coragem para fazer as coisas. Uhum. E, curiosamente, as empresas que têm uma experiência, uma vivência maior nesses temas, às vezes aprendem com as que estão começando. Porque, na realidade, esse é um tema que você está sempre começando. Ele não fica estático. A nossa metodologia dá conta disso. Porque a gente está sempre olhando o diagnóstico daquele momento. Então, a gente nunca se satisfaz. Porque a gente fez o plano de sucessão, a gente já atingiu. Não atingiu, não. Agora a gente tem esse desafio aqui. Então, essa metodologia que a gente traz aqui, ela está sempre olhando qual é o diagnóstico daquele momento. Agora, ao longo de 20 anos, né, de trabalho, o que é que vocês detectam como evolução nesse processo, né, nesse olhar para a empresa familiar? Porque imagino que há 20 anos atrás era bem diferente, o interesse devia ser bem menor, né? O que é que tem motivado essas empresas a buscar cada vez mais, se abrir, né? Confiar também na consultoria, né, que possa ajudá-las, né? Acho que, veja, tem as questões internas, né, os próprios desafios internos, os sofrimentos internos que tem, né, dos fundadores, da família, né, em lidar com esse assunto. O mercado, quer dizer, a concorrência, você vai vendo, quer dizer, tem a pressão. Se você não se estruturar, você pode, né, descontinuar. A empresa pode fechar, a empresa pode deixar de ter as condições de manutenção da empresa, da família, né? Isso vai. E, em paralelo, algumas organizações, e a gente participou ao longo desse tempo, né? Aqui em Pernambuco a gente teve o projeto Rumo, por exemplo, que foi Rumo Governança Corporativa, um projeto que mobilizou muito a comunidade empresarial, fazendo com que as poucas empresas que tinham já um conhecimento, uma experiência de se estruturar como empresas familiares e com a governança, pudessem comunicar essas suas experiências para as demais. Isso foi um processo de mobilização que durou 10 anos, né? Está, inclusive, documentado essa experiência do Projeto Rumo, né? Isso foi didático para um ambiente empresarial. Há uma contribuição importante do IBGC aqui em Pernambuco, que há alguns anos atrás trouxe o capítulo, né? Eu fui coordenador-geral, o primeiro coordenador-geral do capítulo do IBGC aqui em Pernambuco, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, também vem
dando uma contribuição importante. E o processo de fusões e aquisições, que começou a olhar, né, de uns anos para cá, para essas empresas do Nordeste, isso também contribui? Contribui porque as empresas que se estruturaram, que se organizaram na sua governança como empresa, elas passaram a ser empresas mais atraentes para o mercado, ou para absorver outras, ou para serem absorvidas. Né? Porque, inclusive, a empresa familiar que consegue se organizar, ela ganha valor. Então, a gente, quando conversa com gente do mercado financeiro, a gente percebe claramente, olha, aquela ali pode deixar um pouquinho ainda, porque aquela briga vai ainda diminuir o preço dela. Ou aquela ali vale a pena, porque está bem organizada, vamos lá e vamos... Então, a gente sente que o nível de organização da empresa familiar gera muito valor para o negócio. Ou não, ou destrói valor. Verdade. Bom, então estamos chegando ao fim do nosso programa e eu acho que vocês poderiam falar aqui do livro, quando é que vai ser lançado, como é que vai ser esse evento. Olha, a gente está tentando fazer tudo muito com a nossa cara, que deixa a gente muito à vontade do que a gente está fazendo. E a gente decidiu fazer um encontro com clientes, parceiros, familiares, amigos, equipe, enfim. Lá no Recife Antigo, na Livraria Jaqueira. Vai ser na próxima quinta-feira da próxima semana. Qual é o dia? Dia 2 de fevereiro. 2/2, às 17 horas. A gente vai estar lá juntos. Que horas? 17 horas, conversando, revendo. Os clientes se revendo entre si. A gente, semana passada, estava convidando um dos clientes. Eu quero ver fulano, porque já promovemos encontros anteriores. Então, vai ser um grande encontro de amigos dessa história. E um grande estímulo para o nosso futuro também, porque a gente acha que agora, nesse momento pós-pandemia, a gente está precisando de muito gás, né, para o futuro, e a gente está achando nessa iniciativa e nesse lançamento essa oportunidade. E os presentes ao evento receberão o livro. O livro será distribuído aos presentes. Muito bem. Então, parabéns pelos 20 anos, parabéns pelo livro, obrigada pela entrevista, sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado. E espero reencontrá-los em breve, né, com novas histórias para contar. Obrigada, Elane, obrigada, Antônio. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Patrícia. E obrigada a você por ter nos acompanhado até aqui. Não esqueça, assina o canal para receber as notificações dos próximos episódios. Até a próxima!